Olá, mulheres preciosas, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso 16º dia do nosso devocional Empoderadas. Então diz assim na palavra de Deus em Atos capítulo 14, verso 21 ao 23. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. No texto do devocional diz assim: Paulo e Barnabé estavam comprometidos com a propagação do Evangelho, mesmo depois de Paulo ter sido apedrejado e dado como morto. Ele continuou a pregar o Evangelho. Ele até mesmo voltou à cidade onde ele havia sido apedrejado para pregar o Evangelho àqueles que ainda não tinham ouvido. A coragem de Paulo para pregar o Evangelho em meio a perseguições mostrou sua fé incrível e o seu comprometimento com a propagação do Evangelho. Sua ousadia fortaleceu os crentes, assim como os encorajou a continuar sua obra pelo Evangelho. Paulo foi grandemente empoderado pelo Espírito Santo. Não havia como ele ter sido capaz de suportar as perseguições que suportou sem ter o Espírito de Deus habitando nele e guiando-o todos os dias. Mesmo diante de tempos difíceis, a igreja primitiva entendeu os sacrifícios que teriam que ser feitos para que o Evangelho continuasse a se propagar. Os crentes confiaram uns aos outros ao Senhor, reconhecendo que somente Ele era sua segurança e proteção. Que nós venhamos a buscar sermos empoderadas pelo Espírito Santo. Que nós continuemos buscando o Senhor, que nós possamos, com a força que Deus nos dá, com o poder do Espírito Santo, suportar toda a perseguição, para que nós consigamos propagar esse Evangelho, que a gente consiga seguir falando desse Evangelho, falando do poder do Evangelho. Mas sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, nós não vamos aguentar. Então, por isso que nós precisamos continuar firmes, buscando o poder do Espírito Santo. Assim como diz no texto que nem mesmo Paulo teria sido capaz de suportar as perseguições, se ele não tivesse o Espírito de Deus. E também que o Espírito guiava Paulo todos os dias e que nós venhamos buscar do Espírito para que sejamos guiadas pelo Espírito e não pela nossa vontade. Que mesmo nesse momento difícil que nós estamos passando hoje, nós venhamos entender todo o sacrifício que a gente tiver que fazer para que a gente continue falando desse Evangelho, para que nós venhamos confiar uns aos outros, a Deus, reconhecer que somente o Senhor é a nossa segurança e proteção, como diz no texto. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo exemplo da igreja primitiva. Te louvamos pela maneira como o Senhor os encheu de poder e os protegeu, permitindo que o Evangelho se propagasse por todo o mundo. Ajuda-nos, Senhor, a ter a mesma coragem e fé na sua proteção,
enquanto seguimos o chamado que o Senhor tem dado para nós. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe cada uma de vocês, em nome de Jesus. Que nós continuemos firmes, crendo que a coragem e a fé vem do Senhor, que a proteção vem do Senhor, e continuemos buscando o poder do Espírito Santo. Amém? Fiquem todas com Deus, fiquem na paz. Em seguida, vou estar passando ali o áudio do capítulo de Atos hoje, que você possa meditar neste capítulo, para que a gente venha buscar ser cada dia mais empoderadas pelo Espírito de Deus. Um beijo no teu coração, Deus abençoe e até o próximo.